Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exército, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são dias de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, estamos aí meditando ao longo da semana o texto do Evangelho de São Lucas. E esse texto que nós estamos vendo, e ao longo da semana estamos meditando textos escatológicos, e aqui procurando colocar a nossa meditação em uma aplicação prática para a nossa vida, hoje nós podemos dividir esse texto do Evangelho em dois momentos. Jesus começa falando da ruína de Jerusalém. Quando vocês virdes Jerusalém cercada, sabei que a sua destruição está próxima. Ora, o que Jesus estava falando aqui no primeiro momento? Os padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, entre outros, são unânimes em falar a mesma coisa a respeito desse primeiro momento do Evangelho. De que Jesus está falando? Ora, Jesus está falando da destruição de Jerusalém por Tito, general romano, que invade Jerusalém por volta do ano 70 e destrói novamente o templo. Aquilo que Jesus estava dizendo no Evangelho dessa semana, vocês estão admirados aí com essas belas pedras, com esse templo que demorou 46 anos. Jesus diz: eu digo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo isso será posto abaixo. Isso aconteceu, de fato, no ano 70, quando a invasão romana a Jerusalém coloca o templo abaixo, e ali, segundo os padres da igreja, se cumpre a abominação da desolação predita no livro de Daniel. Acontece isso. Então, num primeiro momento, literalmente falando aqui, nós estamos falando da destruição de Jerusalém, a destruição novamente do templo, até que se complete o tempo dos pagãos. Isso aconteceu, de fato, literalmente, por volta do ano 70. O segundo momento do Evangelho, então, Jesus então fala da sua segunda volta. Ele começa a falar daquilo que acontecerá e daquilo que nós estamos falando nesses dias, que ele virá com poder e glória. Meus irmãos, Jesus ele não virá mais como veio a sua primeira vinda, como um servo ali submisso. Não. Jesus virá com poder e glória. Ele virá com autoridade e poder. Ele virá com cetro de ferro. Diz o texto bíblico e a interpretação que Jesus ele será o novo sol. Por isso haverá grandes sinais no céu. O sol vai se empalidecer. É evidente. Por quê? Porque Jesus ele será o nosso sol. Diante da presença de Cristo, isso quer dizer algo importante, que diante da presença de Cristo, diante da autoridade de Cristo que vem com glória e poder, Jesus será o nosso sol, ele nos iluminará. Isso quer dizer que a presença de Cristo
ela coloca todas as outras realidades meramente como casuais e em segundo plano, porque a claridade de Cristo, porque ele virá com o poder da sua divindade, porque Jesus é Deus. Então ele virá como Deus e homem que ele é, mas ele virá mostrando todo o seu poder, e as nações ficarão angustiadas, baterão no peito, quererão se arrepender, mas já será tarde demais. O momento então de vivermos esta realidade é agora. Nós somos convidados agora a se preparar. E Jesus diz: quando essas coisas começarem a acontecer, ficai certos que a vossa libertação está próxima. Santo Agostinho, comentando esse texto, Santo Agostinho diz que nós precisamos saber distinguir as calamidades que sempre aconteceram ao longo da vida. E assim, né? Normalmente a gente diz assim: nossa, mas isso que o texto do Evangelho está trazendo ao longo da semana, dizendo que vai ter guerra, sinais no sol, os homens vão ficar angustiados, peste, uma série de coisas. Mas isso já acontece, né, desde que o mundo é mundo. Verdade. A perseguição, desde que a igreja é igreja, ela sempre aconteceu. Ora, então como saber distinguir o que Jesus está falando, que é cotidiano, daquilo que ele está prevendo, daquilo que ele está dizendo? Olha, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça e erguei-a para o céu, porque a vossa libertação está próxima. Santo Agostinho, comentando esse texto, ele fala que para distinguir aquilo que é cotidiano daquilo que Jesus está dizendo como um grande sinal de que ele está próximo, é que essa perseguição, ela já não seria uma perseguição localizada, ela seria uma perseguição universal a toda a igreja. E meus irmãos, nós estamos vendo isso acontecer. Claro, talvez você pergunte, você diga aí, mas hoje nós temos um efeito globalizado. Sim, mas isso também faz parte do desígnio de Deus, da história. Isso faz parte dos acontecimentos que nós estamos vivendo. Então hoje, a perseguição, ela é generalizada. São pouquíssimos os lugares, raríssimos os lugares, aonde não tem uma perseguição acerrada. E dia após dia, essa perseguição, ela está se estendendo universalmente a toda a igreja. Isso é um sinal. Então é aqui que Santo Agostinho, ele sabiamente, veja, Santo Agostinho, nós estamos falando de século V, ele já estava dizendo isso no século V, ele já estava colocando isso no século V. Olha a visão desse homem, olha a santidade de Santo Agostinho, ele já está colocando isso para que a gente soubesse diferenciar uma coisa da outra. Então, a perseguição na igreja sempre aconteceu, mas ela sempre foi local. Agora não, a coisa está ficando universal. E isso para nós é um sinal. É um sinal para que a gente fique alerta. Seja como for, então, diante disso vem uma pergunta para nós: como devemos viver a nossa vida? E aqui nós voltamos a tudo que temos dito essa semana, meus irmãos. O Evangelho de hoje nos convida, nos chama, nos conclama a uma vida de santidade. Ora, se nós estamos então unidos a Deus, não importa o que estiver acontecendo, na proporção que estiver acontecendo, não importa a calamidade, não importa a perseguição, não importa nada. Por quê? Porque se eu estou com Ele, pronto, eu estou em paz. Ele é a minha segurança, Ele é a minha força, Ele é a minha vida, Ele é a minha vitalidade, Ele é meu protetor. É como nos diz o Salmo 120, o Senhor é meu guarda, Ele me guarda na saída e na chegada, Ele não dorme nem cochila, Ele é o guarda de Israel, Ele nos guarda em todos os nossos passos. Então, se nós estamos unidos a Ele, isso é que importa para a nossa vida. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe, nos dê firmeza e nos dê uma vida de união com Deus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.